Bom dia! 24 de abril de 2021. Veja o destaque do Band Empresarial. Nós vamos estar falando com Frank Abubakr. Ele é presidente do Conselho da Unipar, esta petroquímica que é uma das maiores da América Latina, gente. Um ponto importante, eu fico pensando no futuro, Azevedo, qual vai ser o nosso papel como capilarizador, como distribuidor de riqueza e de justiça. Ele vem nesse momento como responsabilidade. Espero que a gente possa também exigir isso como direito amanhã. Pois é, o Band Empresarial está começando agora. Eu sou Azevedo Filho e fique com a gente. Bom dia! Estamos começando o nosso Band Empresarial, tendo o grande prazer de receber aqui Frank Abubakr, que é presidente do Conselho da Unipar, essa petroquímica fantástica que faz tanta coisa, PVC, soda, cloro, é a maior produtora disso tudo na América do Sul e que vai estar batendo um papo aqui com vocês para dizer como essa empresa está conseguindo obter resultados fantásticos. Frank, um prazer estar aqui recebendo você, nosso Band Empresarial. Bom dia e como é que a gente consegue falar em tão pouco tempo sobre resultados tão fantásticos, viu? Bom dia, Azevedo. Obrigado pela oportunidade, gentileza sua. Os resultados têm as suas questões macroeconômicas e a questão também do time da Unipar, né? Mas acho que dá para falar sim, dá para falar. Então vamos começar por isso. Eu acho que a gente tem se debatido aí com a questão da pandemia, muitas empresas sofrendo muito e, sem dúvida nenhuma, buscar um caminho onde pudesse ter algum resultado vitorioso nesse momento, sem dúvida nenhuma, passa pela equipe, pela a turma que está fazendo o trabalho que está sendo feito. Me fala um pouquinho da Unipar aí, há quanto tempo a empresa tem trabalhado, qual é a equipe hoje que trabalha diretamente focada para obter números tão voltosos. Tá, vamos lá, a Unipar tem cerca de 60 anos, né? Uma sociedade anônima de capital aberto, fundada lá no final da década de 60. E ela da minha família já há 3 gerações e atua desde o começo, principalmente no setor petroquímico. A gente faz o cloro e a soda, que são 2 produtos que são usados para uma gama de aplicações industriais. O cloro, uma das aplicações que ele tem é fazer o PVC, que é o mais conhecido, o plástico do tubo, né, que é o produto mais conhecido. Falando um pouco do resultado que aconteceu agora, e você já muito bem colocou, a gente tem que observar que nem todas as empresas deram a mesma sorte que nós, no sentido de ter algum dos produtos, ou hoje em dia todos os produtos, eu diria, super demandados. Temos que lembrar aí das pessoas que são empresários como nós, né, devido que estão nesse momento passando por dificuldades. Verdade. Porque não tem a cliente, não tem demanda. Então, cada caso é um caso, cada negócio é um negócio. Nós passamos uma situação difícil logo nos primeiros meses da pandemia, porque eu não consigo fazer um dos meus produtos, que era super demandado naquele momento, que era a soda e o cloro, e não fazer o PVC. Eu faço os 3 produtos em paralelo. Eu coloco água, eu coloco sal em grande quantidade, é o que a gente coloca em muita energia elétrica, devemos ser um dos 10 maiores consumidores de energia elétrica do... Isso saem esses subprodutos. Ali logo no começo da pandemia a gente teve uma demanda e não tínhamos, na verdade, o que fazer com esse produto. E fizemos uma decisão, por princípio, ética naquele momento, de que como nós não podíamos desabastecer a sociedade de produtos como o cloro, que você vai fazer o hipoclorito, que é água sanitária, né, que serve, por exemplo, para o enfrentamento do vírus, né, porque ele limpa a higienização. A higienização. O que aconteceu? A gente ficou com um estoque super alto do PVC, vendemos os outros produtos e isso, naquele momento, gerou um prejuízo. Quando houve a retomada de demanda, houve uma retomada de demanda mundial de PVC. Isso fez com que os spreads, né, que a gente chama as margens, subissem.
Teve um outro fator até que é uma das coisas, se você me permitir, eu gostaria até de explicar um pouco, que é a coisa que eu mais recebo no meu Instagram é o pessoal perguntando do câmbio. Quanto é que eu acho que é o câmbio? Quanto é que é o dólar? Perfeito. Eu ia tocar nesse ponto, mas você já pode adiantar aí. Mas fala. E que explica um pedaço do nosso resultado também, né? Quer dizer, a gente conseguiu manter as fábricas funcionando, graças a Deus não tivemos até hoje nenhuma fatalidade no nosso time, que são mais ou menos 1.500 pessoas no Brasil e na Argentina. Ajudamos o time ajudou a companhia em contrapartida, então eles também são responsáveis pelos resultados, né, no momento em que mantemos as produções. Mas o câmbio é uma coisa interessante, porque as pessoas têm uma impressão e me perguntam como se o câmbio fosse um desejo, fosse um wishful thinking, digamos. O que é que eu acho que é o câmbio? E, na verdade, estruturalmente, o câmbio ele é uma relação da nossa ineficiência. Ou seja, por exemplo, se a energia americana custa 4 vezes mais barata do que a nossa, ou seja, custa menos que a nossa, nós temos que ter um câmbio 4 vezes mais desvalorizado para que a gente possa gerar emprego, para que a gente possa vender os nossos produtos. Perfeito. Senão, o que acontece? Você vai começar a importar o produto, né, de outros países, e pode até no primeiro momento parecer vantajoso, mas depois você vai ver que acaba por abarcar o país inteiro, a sociedade como inteiro, porque você vai degerando emprego, você vai tirando a indústria e vai deslocando isso para outros lugares. Então, o câmbio nessa faixa de 5, 4 alto, me parece que é o câmbio estrutural nosso. Tem que tomar cuidado também se tem um limite, porque se o câmbio começa a subir demais, pode até ser benéfico para empresas que lidam com commodities, que produzem com commodities. Você começa a gerar inflação, então aí está na hora do câmbio parar de subir também, né? Então, para você ter uma visão, digamos, do todo, que não seja só o interesse de um, qual é o ponto de equilíbrio. Então, esse foi um fator, né, de que a gente finalmente ter um câmbio próximo do que podemos ter, né? Um câmbio que seja proporcional às nossas qualidades e aos nossos defeitos, às nossas possibilidades. É quase como que a gente não pode gastar mais do que ganha, né? Senão temos... É uma receitinha que todo mundo ensina e que a gente dificilmente, às vezes, não pratica. Sim. Agora, me fala um pouquinho, Frank. É claro que o PVC, e aí a gente está atrelando a isso também, porque a gente mexe muito com empresas aqui, vem muito do Band Empresarial, do mercado da construção civil. E aí, claro, claramente, por não ter sido caracterizado como atividade essencial, teve também a sua demanda surpreendentemente atendida e aumentada, né? As pessoas buscaram mais qualidade de vida e o PVC praticamente participa de muita coisa dessa indústria, né, Frank? Sim. Ele é um produto que eu diria que deve dar em torno de 50% a 60% do nosso faturamento e tem uma gama de aplicações. Você colocou muito bem aí, eu acho que o pessoal ficando em casa resolveu investir em casa, né? É verdade. Aí teve uma demanda alta assim, de tubos também. Perfeito. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a questão que a empresa trabalha muito também. Primeiro, que já tenho aqui futucando, dizendo o seguinte, poxa, você está falando aí do lucro, mas qual é esse lucro? Como é que foi esse resultado de 2020 da Unipar? Bom, então o lucro foi... Primeiro, vamos aqui fazer a ressalva das empresas que não tiveram, né, a mesma... Segundo, o nosso time que foi trabalhar e teve momentos que eu fiquei sem dormir, lhe confesso, e pude perceber, inclusive, no time também as pessoas preocupadas ali, então todos foram trabalhar nesse enfrentamento. As outras características, eu sou um produtor de commodity, a gente tem que ser reliable, a gente tem que ser confiável, não sabe? Eu não sou alguém, não é um produto, a responsabilidade que a gente tem, ela não nos permite grandes artifícios. Então, a gente cumpriu a nossa parte com responsabilidade ali, né? Inclusive, em determinado momento, a gente não olhou lucro, né? No enfrentamento de uma pandemia dessa, a gente aderiu, por exemplo, ao programa de Não Demita, né? Até para também dar estabilidade para a nossa turma, todo mundo ficar tranquilo na empresa, sabendo que, independente de demanda, nós manteríamos os empregos, né? Então, nós tivemos essa parte que eu diria que foi mais nossa, e teve essas duas condições macroeconômicas, que foi a demanda mundial, quer dizer, a questão de PVC não foi uma questão só Brasil,
né? Você está tendo hoje um aumento de preço de PVC mundial. E também o câmbio, que fez não só a minha indústria, né? Não só a Unipar, se você olhar um pouco, acho que tem quase 16 anos que nós não temos uma retomada industrial no Brasil. E porque você não tem as medidas estruturantes, né, tributárias e burocráticas. Exatamente. Reformas tão necessárias que a gente vem vivenciando aí, que vem tanto pleiteando. É verdade. E aí, como você permitiu que o câmbio flutuasse onde ele deveria, isso já nos deu um alento enorme e todo o parque industrial brasileiro está funcionando a 100%, eu acho. É a minha percepção. Ô Frank, e aí a Unipar também está com plantas em outros países. E aí qual é essa relação em relação a esse resultado que você conseguiu atingir e como você vê o ambiente nesses outros países em comparação aqui ao nosso Brasil e notadamente aqui a nossa relação aqui com a nossa Bahia? Tá, interessante essa pergunta. Eu fui feliz logo no começo da pandemia, numa frasezinha que tem funcionado até hoje e que eu disse lá atrás, logo que estourou aquilo, a gente reuniu 150 pessoas aí nessas possibilidades tecnológicas que temos hoje, e eu fiz uma pequena fala para poder a gente dar direção, né, de cumprir. Você imaginar que se uma fábrica nossa, por exemplo, a de São Paulo, parar, você deixa de ter produtos para tratamento de água de São Paulo em 3 dias. Nossa. A gente não podia parar. E eu coloquei algo como, naquele momento, e que eu acho que dá para aplicar até hoje, né? Qual é o menor número de pessoas que precisam ir trabalhar com segurança para que o maior número de pessoas possam ficar em casa com segurança? Porque isso permite que você veja caso a caso, empresa a empresa, vida a vida, indivíduo a indivíduo, né? Não me parece que seja equilibrado, que seja justo você pedir muitas vezes para pessoas que moram, sei lá, 10 pessoas numa casa muito pequena, né? Às vezes sem saneamento, para que fique totalmente em casa, né? E às vezes uma pessoa que tem uma condição melhor pode ficar mais em casa. Verdade. Então eu acho que essa maleabilidade, quer dizer, essa proporção, né, em cada situação, e aí cada um fazendo o seu pedaço, nos permitiu ter uma estruturação cultural e uma estruturação estratégica única para a Unipar como todo, mas que se adaptasse às condições e às necessidades. Da nossa outra planta fica em Bahia Blanca e no escritório fica em Buenos Aires, isso é Argentina, né? E também aí o funcionamento foi o mesmo, né? Quer dizer, a gente adaptou as necessidades de cada um, fizemos a assistência médica, até na Argentina teve uma coisa engraçada, que no primeiro momento eles foram muito rígidos com relação ao lockdown, né? Então eles vieram e falaram, vamos fechar a fábrica. Aí a gente falou, olha, se fechar a fábrica, as consequências são essas. Você não vai parar tudo, daqui a pouco para alimento. Só de usar para alguns processos de produção de alimento. Não, o que vocês precisam? E aí eles nos suportaram totalmente e a gente está com as fábricas funcionando a todo vapor desde então. E com toda responsabilidade também, não tivemos nenhuma contaminação de Covid fatal lá também na Argentina, graças a Deus. Que bom. E repetindo, tentando puxar nesse ponto, Frank, o ambiente de outro país e esse ambiente cá do ponto de vista empresarial. Acho que a pandemia ela atacou como um todo, o mundo todo, né? De maneiras pontuais diferentes, mas acabou que, ou seja, em primeiro ou em segundo ano, atacou todo mundo de maneira muito igual. Mas do ponto de vista do ambiente, das decisões governamentais no intuito de ajudar esse empresariado e entender um pouco nessas medidas de como conduzir a empresa a continuar funcionando dessa forma como vocês fizeram. De novo, nós demos sorte, Azevedo, porque o Brasil já tinha a percepção desde de início de que a nossa indústria era uma indústria que não podia parar. E na Argentina, assim que eles perceberam, a mesma coisa. Então, como nós somos indústrias que era muito óbvio que não podíamos parar, a gente adotou todas as medidas de segurança que foram, diria que na Argentina elas foram mais restritivas do que Brasil, né? E a gente aí seguiu e conversou com cada um também o que era factível. Por exemplo, para você ter uma ideia, na Argentina, eles deram um limite de índice de obesidade. Nossa. Em determinado momento que não poderia ir trabalhar, né? Se a pessoa tivesse um certo índice de obesidade, ela não podia ir trabalhar na fábrica.
E isso, em determinado momento, se fosse muito radical, se a pessoa não fosse completamente magra, ela não podia ir trabalhar, a gente tem que parar a fábrica. E como argumentamos e tomamos as medidas e conversamos e estabelecemos o diálogo com as autoridades e de parte a parte conseguimos fazer. Tem uma diferença entre Brasil e Argentina. Eu diria que o Brasil é mais ágil do que a Argentina. Ele pontua um pouco mais para menos Estado, não na colocação das regras do que o Brasil. Perfeito. E Frank, você tem tocado muito no assunto aí pessoal. Isso me chama muita atenção porque é uma das coisas que a gente hoje tem batido muito aqui, ou seja, na qualificação, capacitação e não só isso, como responsabilidade das empresas, a responsabilidade social que as empresas têm que desempenhar para que esse ambiente seja sadio e que dali em diante a gente possa estar formatando para um cidadão melhor. Qual foi as principais ações ou atuações que a Unipar tem produzido nesse sentido? Um ponto importante, eu fico pensando no futuro, às vezes, qual vai ser o nosso papel como capilarizador, né, como distribuidor de riqueza e de justiça. Ele vem nesse momento como responsabilidade, espero que a gente possa também exigir isso como direito amanhã. Verdade. Olha, nós temos a seguinte, não dá para ajudar tudo, não dá para resolver tudo. Então, o que a gente já tem mesmo pré-pandemia? A gente tem, todo lugar onde a gente tem uma fábrica, a gente ajuda o entorno da fábrica, ou seja, as comunidades que estão ali junto com a gente. E aí procuramos fazer a questão ambiental, né? Nós, como indústria química e petroquímica, a questão ambiental é uma questão muito séria para a gente. Então, por exemplo, a gente tem reservas de Mata Atlântica, em Santo André, em Cubatão, temos até um zoológico pequeno ali, autorizado pelo IBAMA, que animais silvestres que são capturados em condições indevidas vão para lá para poder ou ficar lá porque não tem mais condição de voltar para a natureza, ou para passar por um tempo para voltar para a natureza. E exigimos de nós mesmos um nível de responsabilidade no que diz respeito ao meio ambiente, de tratamento de efluentes, das águas, de tratamento do processo produtivo bastante alto. Eu diria que mundialmente é uma indústria de primeira classe, né? Quando a gente se compara mesmo com países de primeiro mundo. É uma tradição de petroquímica e química no Brasil, que é uma boa coisa. A gente atua também no aspecto social. Eu tenho um projeto que eu muito me entusiasmo, que é o Projeto Pescari, que a gente vai em comunidades onde tem jovens em situação de vulnerabilidade mesmo, em situações muitas vezes bastante complicadas de vida, e a gente oferta deles virem fazer um curso com a gente, passarem um tempo com a gente, entenderem como é que funciona. E cada um de nós, do time da Unipar, e muitas vezes eu também, participo de reuniões com esses jovens, tentando dar para eles uma direção, tentando dar para eles uma formação que eles possam arranjar um emprego, por exemplo. Temos outros projetos sociais também. E o cultural, né? A gente ajuda também, quando pode, as questões de cultura, né? Perfeito. Ô Frank, me fala um pouquinho quais são, na sua visão, e aí passando para nosso telespectador, dicas, eu acho que é muito importante na posição de presidente de um conselho de uma empresa tão importante, do que você vê como perspectivas para os próximos anos que estão nos deparando aí. Não podemos imaginar que a pandemia vá nos abandonar rapidamente, mas dicas que eu acho que são extremamente importantes para que quem está nos assistindo possa também, de alguma forma, olhar para dentro da sua empresa e tentar trazer caminhos parecidos. Boa pergunta. Não, é uma proporção, né, Azevedo? Eu diria que essa seria a solução, né? Quer dizer, eu tive algumas pessoas que eu vi entrarem em desespero no momento da pandemia, até pelo incógnito daquela situação, né? Acho que, de verdade, ninguém sabia, e concordo com você, acho que ninguém sabe ainda exatamente quando e como e se a pandemia vai atuar no futuro, né? Então, eu diria que a proporção é você buscar soluções, né? Ter uma certa tranquilidade, que eu sei que não é fácil, às vezes são situações muito difíceis, mas que a gente tenha uma proporção, não ser nem algo, digamos, um enfrentamento totalmente aberto com relação
a pandemia, eu diria, por exemplo, aglomerações, não é? Você, então, tomar cuidado na sua empresa, que tipo de cuidado você pode transformar a sua empresa, que tipo de cuidado você pode tomar para que você possa não fazer daquilo, do seu ambiente de trabalho, da sua empresa, um ambiente de contaminação, mas, ao mesmo tempo, não adianta todos se trancarem em casa, porque você... as pessoas precisam de trabalhar, as pessoas precisam de comer, as pessoas precisam de viver. É dosar essa pílula, esse remédio é como a gente fala, esse remédio... eu não queria estar na posição, eu falo diuturnamente isso, na posição de muito gestor público, viu, Frank? Porque não é fácil definir entre salvar vidas e tá dando e não propiciar a fome. Então, esse banho morno é extremamente complicado. Mas aí eu toco num ponto, Frank, que é muito importante. Quem olha a Unipar, até por se tratar de business to business, ou seja, é mais difícil de ver. Quais são os pontos que você entende, do ponto de vista da gestão, que você entende como grandes diferenciais, talvez tecnologia, gestão, que levam a empresa a ter essa proporção toda com tantos colaboradores e estar conduzindo o seu processo de crescimento? É curiosa essa pergunta. No meu negócio, no capital intensivo e numa atividade de risco, né, eu brinco lá, se tiver um acidente, não vaza cevada, né, vaza produto químico. Então, ela é até um pouco o contrário, né? Você não pode cair na tentação de inventar uma tecnologia muito, sabe, sem ter sido experimentado, pode nem comprar, nem contratar. E o modelo de gestão, ele é muito mais um modelo que ele procura, em primeiro lugar, segurança, né? Depois a confiabilidade com os clientes, de entregar o produto. Você imagine que eu não posso deixar de entregar os meus produtos, né? Inclusive, vamos supor que um concorrente meu, a fábrica dele pare. Eu tenho que atender o cliente desse concorrente, né? Eu não posso deixar eles sem o abastecimento dos produtos. Mas como é que arruma essa planta, Frank? Ou seja, a sua planta está dimensionada para atender X demanda. Aí o concorrente ali claudicou por algum motivo, notoriamente, você vai ter que ter uma planta dimensionada para que esse caso de caos, digamos assim, que você tenha que atender, ela sempre está dimensionada um pouco para baixo, que possa estar essa ampliação de atendimento dessa demanda? O atendimento de demanda de indústria de capital, a gente olha em janelas, ciclos, normalmente elástico com PIB, ou seja, a gente vê uma variação de PIB e aí a gente cresce. O caso do Brasil, até por esse problema de câmbio que eu te relatei e as outras coisas que você mesmo já colocou com relação às nossas ineficiências, o que aconteceu? Nos últimos 15 anos, diversos produtos que seriam transformados no Brasil por clientes novos foram deslocados para outros países que muitas vezes não atendem, inclusive, as mesmas demandas de direitos trabalhistas e também de responsabilidade ambiental e social. Então, o que aconteceu especificamente agora é que nós estávamos com as plantas historicamente a uma capacidade de em torno de 70%, 60%, e aqui agora, com essa subida de demanda novamente, a gente chegou perto dos 100%. Mas é um mercado mundial, portanto, quando alguma planta quebra ou dá algum problema em algum lugar, você consegue fazer mundialmente importar de outro lugar, como se fosse um vaso comunicante mundial. E como é que a indústria brasileira consegue ser vista, que você fala que esse mercado é um mercado globalizado, mundial, como é que essa indústria brasileira é vista de alguma forma por esses mercados? Como é que a Unipar está posicionada diante disso e, evidentemente, quais foram os caminhos para poder chegar lá, porque eu sei que não é fácil, né? As exigências, por muitas vezes, são bem diferenciadas, até porque mexe com algo tão difícil de tratar, né? Como você diz, um acidente, na verdade, as pessoas não ficam com um mau cheiro, na verdade, elas têm um problema que é um pouco mais grave, que mexe com saúde. É um ponto importante e, infelizmente, para a nossa indústria hoje, exportar é complicado e quando não é prejuízo. Por quê? Porque commodity é um produto que ele é igual em toda e qualquer fábrica. Então, atendidos os requisitos mínimos, o PVC meu vai ser muito parecido com o PVC do outro lado do mundo, e a mesma coisa para...
Então, o que acontece é que hoje, ao invés de nós aproveitarmos, por exemplo, a matriz energética hidráulica que a gente tem, o petróleo que a gente tem, face a essas questões, a gente acaba que não consegue ser muito visto lá por fora, né? Então, a gente atende aqui a América do Sul e realmente exporta quando, assim, está super sem demanda na América do Sul, e aí a gente exporta como alternativa para diluir custos, né? Porque se a planta fica numa carga muito baixa de produção, a gente tem um prejuízo muito grande. E aí você tocou num ponto que é fundamental. Você diz aí deve ter um imenso consumo energético para poder alimentar todas essas plantas e principalmente no trato do produto que sai. Qual alguma alternativa que está se pensando a Unipar para poder diminuir isso? Ou existe algum acordo diferenciado? O que é que pode nos informar com relação a isso? Boa. Você só faz pergunta boa, Azevedo. Eu vou ficar mal acostumado. Assim. É sofrendo um pouquinho também na pele com algumas coisas. É mais fácil com os colegas, Mas eu estou muito entusiasmado porque eu vou ter agora, depois de alguns anos sem ter uma atividade industrial na Bahia, acabamos de anunciar alguns meses atrás uma joint venture com a AES, que é uma grande empresa americana produtora de energia. E eu nem sabia, porque eles, na verdade, é que entendem de gerar energia. Nós vamos dividir meio a meio esse parque eólico em Tucano, aqui na Bahia. E que é muito bacana, porque você gera energia eficiente, ou seja, o preço da energia é um preço que a gente consegue competir com outros países que, inclusive, até hoje fazem energia a carvão. Você faz energia limpa e você ainda vai para regiões onde você tem questões de carência social muito grandes e que você acaba podendo ali gerar emprego, né? Fazer alguns projetos de responsabilidade social, então você gera riqueza num local que às vezes você não tinha ali uma atividade econômica, não tinha nada. Então é um ciclo harmonioso e virtuoso que se fecha. Então, em termos de energia, é isso. A gente pretende, inclusive, chegar a mais ou menos 70% da nossa energia sendo feita dessa maneira, ou seja, com projetos de energia completamente limpa, seja eólica ou seja solar, e quem sabe torcendo para o próximo aí ser também na Bahia. Que bacana. Frank, que papo bom, que quanta informação aqui para nosso telespectador. Eu estou realmente muito entusiasmado e motivado quando vejo uma conversa dessa de uma pessoa nova, mas com experiência bacana, gerando resultados fantásticos numa indústria tão maravilhosa como é a indústria química, então, petroquímica. Então, eu diria para você, agradecendo, que você fizesse suas considerações finais aqui ao nosso Band Empresarial e, se não deixar, passe suas dicas aí também, que espero em breve a gente poder estar visitando, inclusive, uma dessas plantas para poder mostrar em loco para o nosso telespectador tudo que é feito de maravilhoso aqui. Azevedo, eu que agradeço a oportunidade, de novo, minha admiração por esse seu programa, que é uma oportunidade, você como colega, como empresário, está se colocando à disposição para falar, para se explicar, para que as pessoas possam entender o que é ser empresário, né? Não é, certamente não é só um lado de glamour, né? A gente paga um preço, né? Pelo risco que tomamos, né? Como todo ser humano, na verdade. Eu queria deixar, então, o primeiro colocado para você que, quando quiser falar de qualquer assunto, estou à disposição, e te convidar. A gente tem um programa chamado Fábrica Aberta, que já funciona há 35 anos, e como as nossas fábricas são todas arborizadas e são bonitas mesmo, é muito agradável. Qualquer pessoa que chegar lá, agora não, né, no tempo de pandemia não, mas chegar lá em qualquer, porque a fábrica não para, né, nossas fábricas rodam 24 horas. Qualquer pessoa que chega lá a qualquer hora do dia passa por um cursinho de 5 minutos de segurança e pode visitar a fábrica. Vamos marcar uma hora quando acabar essa pandemia para um café lá, então. Eu vou te convidar para isso. Eu fico muito agradecido e pode ter certeza, cafezinho é meu fraco, vou lá assim ver e visitar você e todo esse trabalho maravilhoso que todos os colaboradores e você na liderança faz aí na Unipar. É isso aí, minha gente, o Band Empresarial está terminando com esse papo bacana de uma empresa fantástica e de uma pessoa que escolheu aqui a Bahia para poder empreender também e fazer tantas coisas boas pelo nosso estado. É isso aí, Band Empresarial está encerrando, mas você pode vê-lo de novo, acessando o YouTube no programa Band Empresarial.
E também saiba que sábado que vem, às 10 horas da manhã, nós estamos aqui de volta na telinha da Band. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.